Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Oi, Bruna. Você está me ouvindo? Que alegria ter vocês aqui comigo hoje. Hoje vamos falar sobre saúde sistêmica. Um olhar da nossa saúde sobre o olhar das constelações familiares. Junto com a doutora Edilaine, uma fisioterapeuta lá do Paraná. Daqui a pouquinho ela entra e aí a gente começa o nosso bate-papo. Oi, Karine. Ai, que bom que você está me ouvindo. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Esperar a Ed entrar. Oi, Eliane, seja bem-vinda. É um prazer ter vocês aqui comigo. Hoje nós vamos falar de saúde sistêmica. Vamos falar um pouquinho sobre as doenças, sob o olhar das constelações familiares. Oi, Edi. Estava te aguardando. Vou chamar a Edi agora. Peraí que a minha câmera tá virada. Aí, Oi, Edi. tudo bem? Boa tarde, Gil. Boa tarde para Boa todos. tarde. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Eu estou te ouvindo e estou te vendo. Então, tá joia. Que bom. Muito obrigada, Gil, pelo convite de estar participando aí dessa live, desse assunto, né, tão interessante, né, sobre a saúde sistêmica. Eu, como fisioterapeuta, né, trabalho aí com as dores, né, vejo muito no meu dia a dia, né, as pessoas com vários problemas, né, problemas simples, inflamatórios, né, e às vezes elas vêm com uma queixa assim, muito crônica, de longa data, né, e que muitas vezes na medicina tradicional, né, a gente às vezes não encontra os porquês e nem a cura, né, muitas vezes a gente fica assim, de mãos atadas, né? E com Tá, essa terapia complementar, né? Principalmente aí existem várias, né? Terapias complementares, mas a constelação familiar é algo surpreendente que eu, por experiência sim. própria, já vivi, né? Grandes transformações, grandes curas, né? Porque a gente sabe que tudo começa lá na nossa alma, né, Gil? Então, quero que você fale um Claro. pouquinho mais para nós aí, a gente vai um bate-papo legal aí, trocando as nossas experiências. Sim, sim. Seja muito bem-vinda, Edi. Para mim é um prazer ter você aqui para nós conversar sobre um assunto tão importante, né? Que é a nossa saúde. E você, principalmente, que lida, né, com os teus pacientes, então, o quanto é importante. O que nós temos hoje, então? Falamos muito em medicina sistêmica, cura sistêmica.
Ou seja, não é, a gente não vê só o paciente, né? Vocês como profissionais da saúde, não tem como ver só o paciente, porque todos somos um, né? Então, isso é muito lindo. E também as constelações aí elas realmente elas são importantes. Mas o que temos que ter em mente? Que muitas pessoas, quando estão com alguma doença, né, ou algum sintoma recorrente, elas acham que a constelação vai solucionar, não preciso mais ir no médico, não preciso mais ir na fisioterapia. E isso é um erro, porque é fundamental, eu diria que é, né, importantíssimo procurar o médico, não preciso nem falar aqui, né, o quanto é importante, porque a constelação familiar ou constelação sistêmica, ela é uma terapia complementar, né, ela é reconhecida pelo Ministério da Saúde e ela atua concomitante, né, então, sim, procurar o médico, o psicólogo, o que for necessário, e fazer sim um tratamento mais profundo com a constelação familiar, né? O primeiro ponto que eu queria falar, assim, para não. A constelação vai fazer milagre, vai me curar, né? Não, não. É complementar, Né? né? Existe hoje, a Complementar. gente fala muito, né, na equipe multidisciplinar. Então, nem o médico sozinho às vezes consegue resolver o problema, ele precisa da ajuda do fisioterapeuta, assim como nós precisamos da ajuda, muitas vezes, do psicólogo, né? Porque os traumas, as doenças de fundo, né? Hoje a maioria são de fundo psicossomáticos, né? Então, são emoções contidas ali que vão reverberar no nosso físico, na nossa estrutura física, né? Principalmente aquelas doenças crônicas que a gente vê que o paciente trata há 15, 20 anos. E o que acontece? Muitos médicos até falam, a sua doença é psicológica. Então, uma coisa que eu gostaria de esclarecer aqui é que muitas vezes o paciente fica bravo com o médico e fala assim, tá achando que isso é só da minha mente? Ele tá achando que eu não sinto dor? Então, uma coisa bem interessante de explicar é que sim, quando o médico fala que essa doença é psicológica, é que a raiz é emocional, né? Que a raiz está na alma. Então, a gente trata trato físico, ele até melhora, mas ele volta a inflamar novamente, porque não se tratou a raiz do problema. Pode falar. Perfeito, perfeito. Principalmente se é algo recorrente, né? Você trata, depois de um tempinho volta, né? Então, o que que tem por trás disso? O que que está oculto que eu não consigo enxergar? Conscientemente, realmente, eu não vou conseguir ver. Eu preciso ir a fundo. Então, se o paciente tem interesse, ele deve sim procurar as constelações ou terapias holísticas, enfim, espiritualidade, o que for importante, né, conforme a crença do paciente. Mas hoje vamos falar especificamente das constelações, como pode ajudar, né? Então, vou falar um pouquinho das constelações, porque eu acredito que tem pessoas que não saibam, né, o que é. Então, uma terapia breve, que ela vai buscar justamente o que está oculto, né? Através da alma familiar do paciente. Acho que a Ed travou, né? Está me ouvindo? Acho que é a internet. Seja bem-vinda, Dani. Relacionadas à alma. Acho que você caiu um pouquinho, né, Gil? Caiu a sua conexão. Será que foi a minha ou a sua? Para mim apareceu que você travou. Não sei se para você aí apareceu. Para mim apareceu você, mas tudo bem. Retomamos. Retomamos. Eu estava falando da constelação, né? O que que é? Então, é uma terapia breve,
que vai a fundo, né? Vai buscar o que está oculto no sistema familiar através da alma, o consciente da alma da família, né? Então, através do campo morfogenético, nós vamos abrir esse campo através de um facilitador em constelação familiar. E aí a gente vamos ter, né, na hora a gente já sabe o que está acontecendo. Existem desordens no nosso sistema. Tá? Eu vou falar assim, quanto mais simples, eu acho que é melhor para o pessoal entender. Então, muitas vezes, eu não faço a função de filha, eu faço a função de mãe da minha mãe, digamos. Então, ou mãe do meu marido, né? E isso vai criando uma desordem, um desequilíbrio, né, das leis sistêmicas que o Bert Hellinger criou, que são as três: pertencimento, do equilíbrio e da ordem. Então, isso também vai ter, né, através das constelações. Em termos de doença, o que as pessoas costumam fazer quando estão, né, com sintomas? Geralmente exclua, não quero saber, quero que essa doença saia, eu não quero sentir isso, né? Porque é muito sofrimento, é dores, enfim. Mas pelo olhar da constelação familiar, nós não devemos excluir a doença ou o sintoma. Porque o que ela representa? Geralmente, isso tudo que eu estou falando foi feito um estudo, né? O Bert Hellinger, ele fez um estudo com base nos atendimentos dele, né? Então, alguém que foi excluído do sistema familiar. Quando a gente começa a olhar para essa pessoa que foi excluída, aí começa a voltar a ordem, né? E aí pode ser que o sintoma vai diminuir e até, em casos que eu já vi, desaparecer. Eu já fizemos vários atendimentos, então eu já vi curas, né? Claro que não é um milagre, não. É porque é feito justamente esse trabalho aí de conexão de alma, né? Que a gente chama. É trazer luz para o problema, né? Porque muitas vezes eles estão encobertos e a gente não consegue enxergar, não consegue saber da onde está vindo. Então, uma coisa que me abriu muitos olhos, né, quando eu fiz na minha primeira constelação, foi que eu pude entender e trazer à luz e saber o que estava acontecendo comigo e como eu deveria, né, tratar isso, olhar para isso sobre um outro ângulo, uma outra visão para solucionar esse problema, né? Esse desafio, né? A gente não pode falar problema, temos que falar desafios. Então, assim, foi muito revelador, né, a minha primeira constelação, porque era algo sobre mim que nem eu sabia. Né? E muitas vezes isso ocorre. A gente está, às vezes, num emaranhado, está em uma situação e que nós não conseguimos encontrar, né, os porquês, nem os direcionamentos, saber por onde começar, né, a cura, o tratamento. Então, eu vejo assim que a terapia de constelação familiar traz muito isso, né? Essa luz para os desafios, para os nossos emaranhados, né? Então, emaranhado, exatamente. É como se a gente tivesse ali uma estrutura e aí quando a gente começa a constelar, a gente começa, né, a soltar. Aquilo vai abrindo e de repente aquele ele não está mais naquele novelo todo ali, né, embaralhado. A gente começa a seguir uma linha, né, mais linear, começa a fluir. Então, é muito bacana exatamente essa questão de trazer a luz para o problema, de descoberta mesmo, né? Ter a clareza, né? Porque até então eu não sabia disso. Como que eu não tinha essa visão, né? O campo é que vai mostrar o que está em desordem, o que está em desequilíbrio, né? Então, a terapia da constelação familiar é uma terapia complementar, né? E busca solucionar isso.
não existe, digamos, uma regra. Tal doença é tal comportamento familiar, né? Mas, assim, no geral, né? No geral, vou falar aqui, vou citar alguns exemplos para o pessoal entender melhor, né? Tudo com base no estudo do nosso querido alemão, nosso mestre Bert Hellinger, né? Então, a depressão. Vamos começar com a depressão. O que que acontece? Pode ser que não estou honrando os meus pais, não estou tomando, né? A gente fala muito em tomar. O que que é o tomar pai e mãe, né? É aceitar eles exatamente como eles são, sem julgamento, né? E isso às vezes é difícil, é muito difícil. Então, por eu não estar honrando, não estar me sentindo como menor, os meus pais são os maiores, eu sou a menor, né? A gente fala muito nisso, né? Então, por causa disso, pode vir uma depressão, né? Outros casos, câncer de mama, com base, né, em todo o estudo, foi concluído que a mulher não aceita a mãe, né? Ela critica severamente a mãe. Então, pode causar o câncer de mama, né? Por causa dessa desconexão com a figura materna. Isso é profundo, mas assim, eu digo assim que tem muito a ver e realmente, assim, casos que eu vejo, nossa, total, assim, muito, muito, muito real, sabe? Tu leva um choque, né? Não pode ser verdade isso, porque eu amo a minha mãe. Sim, mas não é questão de amor, é questão de ordem. Eu sempre Hierarquia, digo, né? a, Eu a ordem é mais importante que o amor, né? Até em relacionamento de casal. Se amor, muitos casais que se amam se separam, né? Por quê? Porque não tem a ordem, não existe o equilíbrio. Isso é um desafio, com certeza. nessa questão de maternidade, né, de paternidade, uma grande descoberta, né, que eu entendi e que trouxe muita consciência para mim foi entender que eu era pequena e a minha mãe era grande, e que eu não iria tomar as dores dela, né, olhar para e aceitar a realidade dela, porque era uma questão que eu queria que fosse diferente. E isso era uma transgressão de ordem grande que foi revelado para mim na minha primeira relação. E isso trouxe Sim, sim. muita luz, né, e muita ordem para minha vida, né? Houve uma transformação muito grande, mas até eu revelar isso, eu não tinha dimensão, eu não tinha consciência que eu fazia isso, né? Era nível inconsciente. Então trouxe muita É, consciência para mim essa questão aí, exato. de saber que somos Que bom, pequenos, menina, que bom. é bem Até a Dani está comentando, né? Muito obrigada, Dani. Você que é uma ótima profissional. A questão, ela trabalha, ela é nutri, né? A questão é relacionada à obesidade, né? Então, obesidade é uma ligação também com a mãe, né? Geral, no geral, tô falando no geral, pode ser outra coisa, né? Mas justamente o não tomar a mãe, né? E a gente vê naqueles casos, até tem um canal da TV aberta que fala Quilos Mortais, se eu não me engano. E tu vai ver ali todas com problemas muito fortes, assim, com a mãe, e por ter sofrido um abuso sexual na infância, né? Que é muito triste. Então, isso pode desencadear uma obesidade. Ai, desculpa, Dani, é coach, desculpa. A sua colega que é Nutri, né? Tá, eu lembrei agora. Então, outra questão, crianças com debilidades, né? Isso, o que que a criança quer mostrar? A criança, sempre digo, é esponja. Ela capta absolutamente tudo o que acontece entre o pai e a mãe, né? E aí a criança ela realmente vai ficar doente. Então, o que que ela quer? É chamar a atenção, né? Vai chamar a atenção sobre algo que está errado, algo que está acontecendo entre o pai e a mãe, né? Ou no sistema
familiar? Quem que está sendo esquecido? Quem que foi excluído? Uma das coisas que eu falo bastante para os meus pacientes aqui, quando eles chegam, né, com uma queixa inflamatória, uma dor, eu sempre falo, por que isso veio para a sua vida agora, nesse momento? Né? Eu Uhum. sempre entendo o porquê, mas para quê? Né? O que você deve olhar que você não está vendo? É para sua alimentação, é para sua saúde, é para você, é para sua autoestima, é porque você está se esgotando nos movimentos repetitivos do trabalho, não está se respeitando, fazendo as pausas, fazendo os alongamentos, cuidando do seu corpo, né? Então eu acho assim que uma das coisas que me trouxe muita consciência também é saber que todos os processos dolorosos, todos os processos inflamatórios, todos os diagnósticos, né, que às vezes vêm para nós, é para que trazermos um outro nível de consciência, para aprimorarmos, né, para a gente tratar. E por quê? Porque a gente está tratando, né, por exemplo, a fisioterapia trata o físico, mas muitas vezes, a maioria das vezes, nós precisamos também tratar o emocional, tratarmos o espiritual. Exato. Então, por isso, hoje, a equipe multidisciplinar, as terapias complementares, né? Hoje nós estamos, assim, muito enganjados, né? Os profissionais, nós fazemos, assim, indicações, a psicóloga indica físio, a físio indica psicóloga, o médico indica físio. A gente está tendo uma abertura muito grande entre nós profissionais, para saber que cada um tem a sua parcela aí no processo de cura, né? Então, isso é extraordinário. Nós estamos vivendo uns momentos aí na saúde geral, assim, espetacular. Porque hoje, Ai, que bom. há 15 anos atrás, quando eu me formei, eu não via isso. Eu não via, Não, não tinha, eu não capaz. via. Alguns médicos até falaram, não, para isso daí não precisa fazer fisioterapia, não, é melhor tempo de repouso. E hoje não, hoje todos os médicos indicam, a gente tem assim, mais autonomia como profissional, a gente tem mais abertura, mais liberdade, e a gente vê muitos outros profissionais indicando a gente, e nós também estamos em parceria com outros profissionais, com as terapias complementares, indicando psicólogo, terapeuta ocupacional. Então, é um ramo aí de duas vias, né, que os profissionais estão super enganjados. E hoje, né, as pessoas estão se beneficiando muito hoje, né? Tem muito conhecimento, tem muitas técnicas, e a terapia de constelação familiar realmente é algo assim, que eu sou apaixonada. Trouxe benefícios enormes e que eu venho colhendo aí até hoje os frutos, até mesmo da minha primeira constelação, porque ela reverbera e ela vai assim, impactando a gente por muito tempo. Acho que por um ano eu volta e meia vinha palavras da minha constelação, assim, e foi algo muito, muito bacana. Isso que Que é bom, fantástico, né, meninas? Saber que hoje temos inúmeras alternativas para cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual. Ótimo, Karine. Muito legal. Eu até queria falar um pouquinho hoje, agora, né, dos quatro principais pilares da saúde geral, né? Que o primeiro seria o sono, né? Então a gente não Hum. tem como ter uma boa saúde se a gente não tiver, né, aí no mínimo 8 horas de sono, porque é no sono que Ah, nós com vai certeza. ter um processo de reparação, né, de oxigenação, de fazer todo o processo metabólico das toxinas que foram liberadas durante o dia, né? Então a gente tem que ter. Nós temos que ter uma alimentação saudável, né? Porque se a gente Oh, estiver ingerindo aí qualquer coisa, a gente também não vai ter uma boa saúde. A gente precisa do controle emocional, né? Então aí que a terapia, né, iria muito trabalhar aí com o nosso emocional, com o nosso espiritual. E atividade física. Então são os quatro principais, né? Os quatro principais. E a gente procura, né, equilibrar esses quatro. Mas eu falo que um que ajuda muito nos outros três seria o sono e o emocional. Porque se você tiver desequilíbrio emocional, você não consegue dormir, também não, você vai ter compulsão por alimentação, né? Você às vezes não tem energia para fazer uma atividade física. Então, o sono, o emocional hoje está muito interligado, né? Está muito aí fazendo a diferença. Quem consegue equilibrar ele, quem consegue ter de qualidade, realmente você vai ter uma saúde, né, excelente, você vai ter uma
disposição, de bem-estar, para viver, né, os seus dias de uma forma leve, com mais saúde. Nós estamos, Com né, certeza. vivendo esse É, momento. eu sempre digo, não adianta fazer terapia se você não tiver uma rotina saudável. Então, isso que você falou é muito importante, tem que ter isso, porque não vai ter nenhum efeito se você também não agir. Não adianta fazer constelação e não agir, não tomar alguma atitude, né? Sair da zona do conforto. O que que eu posso fazer hoje para melhorar a minha saúde, né? Vamos falar um pouquinho, Ed, sobre, então, já que infelizmente é o assunto, né, do momento, que é o coronavírus, a pandemia, né? Então, ah, isso é um assunto mais assim no contexto coletivo, né? O que que esse vírus veio nos trazer? Então, assim como a gripe, né? Gripe normal, assim, às vezes a gente está muitas tarefas, né? E algumas coisas são contrariadas. E isso vai juntando, vem a gripe, né? Isso é um contexto assim da Cristina Cairo, é o lado mais emocional, né? Então, eu preciso parar. E isso fecha muito, inclusive com constelações em grupo que foram feitas sobre o vírus, no sentido assim de termos uma pausa. Pausa. A noite é pausa, inverno é pausa, doença é pausa. Nós precisamos. E enquanto nós não fizermos isso, de parar, assim, não, de ficar em casa mesmo, de se conectar com a família, né, de uma certa, enfim, espiritual, mental, como, né, fisicamente, melhor ainda, né, com as pessoas mais próximas, não temos como nos distanciar, né? Enquanto não for feito isso, vai vir a segunda onda do vírus, que veio, na verdade. Então vai vir a terceira, vai vir a quarta e assim vai. Porque não é essa a proposta divina, né? Então, vamos ver os sinais, né? O que é necessário nesse momento, né? E assim, vocês podem estar se perguntando, Gilmara, você está falando isso porque não tem nenhum caso na família de pessoas com vírus que estão passando mal, estão na UTI. Não, eu tenho uma pessoa muito conhecida minha que eu gosto muito, infelizmente ela está na UTI. E o que que eu posso fazer para ajudar no momento? É justamente enviar luz, rezar, meditar, né? Como você achar melhor, à noite ou o momento do dia, se conectar com essa pessoa e enviar luz. E, por favor, não assista mais notícias, porque a mídia, nas constelações, o que que mostrou? Mídia superior. A mídia é superior. Então, se nós ficarmos nos contaminando com essas notícias, A a gente nossa vai ficar na vibração mesma abaixa. vibração. O vírus e o medo têm a mesma vibração, né? E isso tem a ver com a nossa saúde, por isso que eu quis falar isso, né? O que que a gente pode ajudar, né? É isso, é se conectar, é justamente procurar, né, o nosso divino que está dentro de nós. Então, Sim. isso é muito importante. E justamente fazer a pausa. Por que que a gente tem que estar sempre ocupado o tempo todo, né? Eu vejo assim que mesmo na pandemia, nossa, eu não parei. A advocacia parou, eu sou advogada, esqueci de falar. Mas as constelações, né? Fiz muita constelação online, muitos estudos. E assim, não, precisamos parar, precisamos fazer essa pausa. É muito importante. Refletir, né? A gente estava num mundo tão louco que a gente não tinha tempo nem para refletir, nem para olhar para a nossa própria vida, para nossa família, para nossa casa, né? Então, realmente, a pandemia veio, de certa forma, como um presente, né? Nos obrigou a parar, né? A parar, a olhar, a tomar novos rumos, né? Porque senão a gente Exato. ia entrar em um colapso ainda maior que estamos. Se a gente está vivendo um colapso, imagina se não parássemos, né? Então, é aceitar.
Eu vejo que muitas pessoas ficam assim numa vibração de revolta pelo momento que nós estamos vivendo. Mas não, nós devemos acolher, aceitar que se veio é porque nós vamos ter força para sair, né? E tudo que vem a nós é para depois nos tornarmos mais fortes, melhores, né? Então a gente deve olhar para Com isso certeza. com amor, né? Com gratidão, porque com certeza muitas transformações estão ocorrendo, né? E se Deus quiser, sempre. Exato, exato, perfeito, perfeito. É bem por aí. Nós temos que seguir essa linha aí, porque senão a casa cai, né? Então, eu diria assim, para qualquer situação, honra e gratidão. Sempre, honra e gratidão. Se eu estou doente, o que a doença quer me mostrar, né? O que eu preciso aprender, nada é por acaso. Nada, absolutamente nada é por acaso. Então, eu conheci uma pessoa, nada é por acaso. Essa pessoa veio a mim porque ela precisa vir, Você precisa né? experienciar aquilo, não é? Então, É é, verdade. Uma deixa que eu gostaria de falar aqui, que eu percebo grande diferença, é que a maioria das pessoas confundem estar doente com ser doente, né? Então, nós estamos muitas vezes passando por um período de doença. E muitas acabam pegando esse rótulo para ela e passam a vida inteira se rotulando que estão doentes, né? Então, a gente tem vários períodos que estamos doentes, mas o nosso próprio corpo tem a capacidade de se curar, né? E nós temos como passar por essa fase e não estarmos mais doentes. Porque muitas vezes a doença, uma dor, um processo doloroso que estamos vivendo acaba às vezes até servindo de muleta para a nossa vida, né? Nós vivemos o problema e às vezes não a vida, porque tudo depende o olhar que temos. E às vezes a gente olha muito mais para as dificuldades, para os problemas, para a dor, do que para a nossa própria vida, né? Então, a exato, constelação traz muito isso, abre muito a nossa visão para olharmos, né, para a nossa vida, para os nossos familiares, para as nossas relações, porque muito do que reflete no nosso dia a dia, principalmente nas nossas relações, principalmente nas relações mais próximas, né, Gil? Conjugal, pais e filhos, trabalho, os conflitos ali é que vão fazer nosso físico se adoecer, porque primeiro esse adoecimento vem na nossa alma, né? No nosso exato. espírito, na nossa mente. Quando, eu costumo dizer para os meus pacientes, quando a sua mente não digere isso, não entende isso, aí é uma forma, né, de jogar para o corpo para falar, opa, peraí, você não entendeu aqui, mas quem sabe aqui você entende. E quando É, você entende aqui, e isso muda a estrutura física, você alcança a cura. Enquanto você não entende, vai adoecendo o seu físico e o processo inflamatório vai se tornando crônico, até que você olhe para a raiz do problema. Né? Enquanto você não exato. aprender, você acaba. Então, assim, pessoas que têm processos crônicos aí, de longas datas, é muito interessante fazer a terapia de constelação familiar para É, descobrir aí a raiz, né? Porque traz uma outra visão e muitos problemas são resolvidos aí quando a gente muda, né, a nossa mente, o interno, né, dos nossos sentimentos, da nossa visão. é, A cura é sempre de dentro para fora, não de fora para exato, dentro. perfeito. Pergunte aos seus pacientes a quem você está sendo leal na sua família. Pergunta, quem você está sendo leal? A sua mãe, a sua avó, bisavó, que tinha a mesma enfermidade, Uhum, né? verdade. Então, as lealdades invisíveis, elas são muito fortes, muito fortes. Essa semana eu falei a frase, né? Eu honro as mulheres da minha linhagem, eu honro as mulheres da minha família, né? Mas nessa questão me permita ser diferente, me permita fazer diferente, né? É romper, Vou arrepiar aqui. Senti um arrepio. Nossa, meu, perfeito, perfeito. é verdade. Peço Então, licença a para gente fazer está sendo diferente. fiel, né? Na constelação que eu fiz com você, eu criei consciência disso. Olha, na minha última constelação que foi com você, é que eu
eu trouxe um nível maior de consciência para isso, né? Que muitas vezes eu, não, mas por que isso está acontecendo? Porque eu estava sendo fiel, né, às mulheres da minha família e eu Exato. precisava falar não, né, comigo, eu honro o que vocês viveram, eu respeito a história de vocês, mas me permitam fazer diferente, viver diferente, né? É muito bacana, isso é muito, muito transformador, muito libertador. Eu reverencio todas vocês, né, me curvo perante vocês, vocês são as maiores, eu sou a menor, mas agora eu vou fazer diferente. Peço a bênção de vocês para fazer diferente. Isso, perfeito. Muito bom mesmo. E eu não Então, sei, as, pode as falar. mulheres, eu não sei se é uma questão aí, né, do feminino e o masculino, mas parece que as mulheres têm mais rivalidade entre si, né? E É, eu também percebo isso. parece que com os homens não, mas as mulheres têm. E às vezes isso vem, né, de uma forma inconsciente, a gente mesmo sendo pequena, sendo filhas, às vezes queremos achar, né, inconsciente que sabemos mais que as mães, né, ou ser fiel, tomar as dores e queremos resolvermos É, os problemas das nossas mães. Então não, cada um ocupa o seu papel. Eu quero ocupar o meu papel de filha, né? Ocupo sim o meu papel de mãe, como mãe da minha filha, mas não mãe da minha mãe. exato, é isso aí, é perfeito. Então, assim você vai estar na sua função de filha, né? Isso, Claro que às vezes é necessário cuidar, né, dos pais, principalmente se eles são mais idosos. Isso não interfere na ordem, mas eu vou lá ajudar a minha mãe ou meu pai como filha, como né? filha, Como filha. Eles são os maiores e eu sou a menor, sim. né? Eles são os grandes e eu sou a pequena, No seu né? Eles coração, precisam ser você tem que cuidados. entender isso e aceitar, né, essa ordem, né? No seu coração, no seu íntimo, você tem que entender e aceitar essa questão da ordem. Porque às vezes a gente, né, Exato. de forma inconsciente, às vezes a gente acaba não aceitando. Então, isso para mim foi muito revelador. Eu tenho uma vida muito melhor depois que eu entendi aí essa questão Ah, que da bom. ordem. Mas muito Que bacana. bom. Eu queria deixar aqui por último também, depois se você quiser falar mais alguma coisa, mas na questão de reparação dos processos inflamatórios, né? Porque a questão aí das dores psicológicas, dos problemas, né? Que muitas vezes as pessoas tomam medicamento e não resolve. Por quê? Porque não se descobriu a raiz do problema, que muitas vezes, na maioria das vezes, é uma raiz, né? Da emocional, espiritual. Então, o nosso organismo fica bloqueado para fazer o processo inverso do processo inflamatório, que é o processo de reparação, de liberação de substâncias, né, os opioides endógenos, dos macrófagos que vão fazer a retirada, a limpeza ali daquela área que está inflamada. Né? Então ocorre um processo que às vezes até melhora, mas ele inflama novamente. Por quê? Porque não se tratou a causa, o problema inicial. E também porque muitas vezes esse problema emocional está gerando uma tensão muito grande sobre a sua musculatura, sobre os seus músculos, né? E a gente fica muito tenso e isso também impede a liberação, né, das substâncias químicas que vão ajudar no processo de reparação do tecido inflamado. Então, Uhum. isso é fundamental, né? As pessoas entenderem que o fundo emocional, o emocional também vai interferir na questão do alívio do estresse, do Sim. relaxamento muscular. A gente, os pacientes têm muitas dores, né, nessa região aqui de trapézio, na cervical, porque realmente é carregar o mundo nas costas, né? É não soltar as pedrinhas, né? Viver carregando as pedrinhas e vai se tornando muito pesado. E a gente precisa, ao longo da nossa vida, soltar essas pedrinhas, né? E É. deixando ali, e entregar para quem é o dono realmente desses pesos, né? Que às vezes a gente quer carregar. Então, isso traz muita tensão muscular nos nossos músculos, na nossa cervical, e por isso que às vezes a gente não melhora. Né? Então, trazer luz para tudo isso, entender tudo isso faz muita diferença no bem-estar, na saúde e no processo de cura, tanto emocional, espiritual, quanto realmente física. Perfeito. Não, eu diria assim que não se sobrecarregar. Eu sempre falo, por que que você está carregando fulano, ciclano, né? Principalmente as mulheres.
As mulheres, elas querem sempre carregar o marido, né? Sempre. É ocupar o papel de Daí mãe carrega o do marido. marido, né? E não de esposa. Oi? Querem ocupar o papel de mãe deles e não de esposa. Exato. É. Só que o marido não quer, não quer. Como é que o marido vai ter relação com a mãe, né? Uhum. Então, e ele tem a mãe dele. A mãe dele vai estar sempre com ele. Se a mãe dele está na luz, digamos assim, se ela já faleceu, a mamãe dele vai estar sempre no coração. Então, não precisamos ser mães deles, né? Não precisamos disso, porque a relação vai afundar. Te digo, com certeza ela vai afundar. Então, isso é muito importante, não sobrecarregar, né? Entrar na energia do feminino, falando um pouquinho, né? Vamos fugir um pouco do tema bem rapidinho. A gente pode fazer uma outra live sobre isso, né? Uhum. Da energia do feminino. Muitas mulheres, elas não aceitam ficar nessa energia, né? Entrar no, como é que diz, na energia mesmo, né? De ser mulher. Então elas querem fazer tudo. Pode ver, elas limpam a casa, cuidam dos filhos, almoço, lavar roupa, trabalhar fora, né? Então, é cortar grama, que é coisa de homem, não, nada, não tem nada a ver com machismo aqui. Pintar a casa, elas querem agarrar tudo, né? Então, isso foge muito, né, da energia do feminino. A mulher acaba se sobrecarregando e aí acaba ficando doente. Sim. Ela está numa hiperatividade. O doente que eu digo não é uma doença grave, pode ser um sobrepeso, uma ansiedade, uma depressãozinha, né? É assim que começa. Sim. Aproveitando que estamos aí na semana, né, da mulher, Dia Internacional da Mulher, que Isso. vai ser segunda-feira, que nós possamos realmente estarmos, né, em equilíbrio com a nossa energia feminina e masculina. Em momentos que a gente possa usar a nossa energia masculina, mas que possamos, né, em momentos aí que realmente precisamos estar na energia feminina. Né? Isso é muito bacana. Eu descobri bastante também sobre de energia, que eu atuava muito na energia masculina. Então, eu venho equilibrando, fazendo atividades mais femininas, né, para O realmente masculino, na energia feminina. Uso sim a a minha energia energia masculina é masculina muito. para os negócios, né, para realizar coisas que realmente a gente precisa mais de energia masculina, mas que ela esteja sempre em equilíbrio, assim como o homem também tem energia feminina com ele, né? Tem momentos que ele também precisa usar a sua energia. Então, que a gente saiba realmente Sim, equilibrar essas energias aí dentro de nós. com certeza. Ed, acho que era isso que tínhamos para falar, né? Isso. O que eu tinha para falar também, já falei, trouxe uma colinha aqui, já falei os tópicos aqui que eu gostaria de abordar nessa live de hoje. Muito obrigada pelo convite, Gil. Podemos aí sim, né, mais para frente, marcar uma outra aí para falar mais específico Sim, da com mulher certeza. feminina. E agradeço a todos que estiveram com a gente aí nessa live. Você vai deixar salvo, Gil, no seu IGTV? Bom, vou deixar salvo, no meu perfil, tá? Compartilhe Sim, depois, né? óbvio, né? Compartilhe com as pessoas que você acha que, né, seria interessante assistir, Sim, né, essa live. E muito obrigada. Que tenhamos aí, estamos no meio da semana, né? Que tenhamos aí um decorrer da semana muito abençoado, aí, com muitas energias boas, altas amém. vibrações, trazendo muita consciência, muita luz aí para esclarecermos e vivermos uma vida mais saudável e feliz. Amém. Eu tenho muita gratidão por todos vocês que ficaram aqui com nós, para os que vão assistir também, muita gratidão. Gratidão a você, Ed, por compartilhar aí o seu conhecimento. Sou muito grata e estou muito feliz. Eu também. Foi muito gostosa a nossa live, né? Fluiu assim. É bom até para fugir um pouco, né, dessa energia assim da pandemia, né?
sair desse sofrimento, né? Eu sinto aqui uma energia bem densa aqui, pelo menos na Exato. minha cidade. Aqui Tá também. todo o comércio parado, sente, sinto, eu sinto, quando eu saio de casa, eu já percebo essa energia pesada, sabe? Então, como eu falei antes, é luz, é enviar luz, amor, gratidão para as pessoas enfermas, e para nós também pararmos, fazermos uma pausa, né? E se conectar com o nosso divino. Eu gosto muito do Ho'oponopono, né? Aquelas palavras, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Para qualquer situação você pode usar. Inclusive, e principalmente para essa, né? Porque ela gera uma ansiedade, né? Enfim, como estamos, né, parados, tudo suspenso. A advocacia até pode abrir aqui, mas é diferente, né? Os fóruns estão fechados, Uhum. constelação em grupo não pode fazer, mas eu estou fazendo constelação online. Para quem tem interesse, me chama, que a gente combina e dá para fazer perfeitamente bem. Tanto que a sua, né, Ed, foi feita de forma Foi. online, né? Eu acho que o principal aí, né, tem muitas coisas maravilhosas, né, que foram descobertas, mas assim, rompeu as barreiras geográficas, né? Hoje a gente pode fazer qualquer tipo de atendimento, orientação, reunião, palestras, tudo online, né? Então, algo que demoraria É, muito tempo até todos, né, estarem utilizando, hoje a gente foi obrigado a usar, né, as mídias. Graças a Deus que a gente tem as mídias, né, que tem toda essa sim. tecnologia nos permite fazer os atendimentos, as consultas. Então, eu também estou atendendo online, faço orientação, alongamento, eu faço daqui, os pacientes fazem daqui, eu vou corrigindo a Ah, que legal. postura. A gente teve que se reinventar, né? Nos Sim, adaptar. E não adianta ficarmos nos lamentando, nos queixando, a gente tem que trabalhar com as ferramentas que temos e agradecer que, graças a Deus, temos, né, plataformas, Instagram, WhatsApp. Então, assim, não há aproveitar isso. desculpas, né? Não há desculpas para adiarmos nosso tratamento, Não, adiarmos aí algo que está nos incomodando, né? Então, hoje, realmente, as barreiras geográficas caíram por terra e é possível fazer aí qualquer tipo de, quase é, tudo, tipos de atendimentos e terapias aí né? De uma sim, forma sim. mais adaptada, Inclusive, mas podemos sim fazer. nós abrimos, né, vou aproveitar e falar um pouquinho do Espaço Girassol aqui em Getúlio. Nós abrimos, né, ali em final de fevereiro, de janeiro, desculpa. E aí temos estamos em quatro, né? Na verdade, quatro agora. Surgiu mais uma, a Bruna Dariva, de Erechim, que ela vai trabalhar mais com o sagrado feminino, medicina sagrada, terapia do rapé, muito legal, diferente, né? Bacana. Aí tem a Karine Muraski, trabalha com reiki, conversa terapêutica, que é muito legal. O reiki dela é maravilhoso, eu sempre peço para ela. Ela faz a distância também, para quem precisa, né? Também trabalha de forma online. Temos a Bruna Moraski, que também faz a parte da astrologia, quem quer saber o seu mapa astral, ou uma consulta astrológica, quem gosta disso, é muito legal. Então é só nos chamar, que a gente, nossa, vai ser uma honra, vai ser um prazer atender a todos. Que Então joia, tá, seria bacana. isso. Eide, muito obrigada, tá? Gratidão Eu a que você, agradeço. gratidão a todos, Gratidão. e que seja um restinho de semana aí abençoado para nós. Amém. Amém para todos nós. Beijão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.